Boa tarde, Kátia. Hoje aqui apareceu para mim que você foi a primeira. Ricardo, boa tarde. Kátia, um abraço para o Rogério. Ricardo, um abraço para a Jandira. Deus abençoe a vocês. Fabíola, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para o Alisson, por favor. Ei, Neide, querida, tudo bem com você? Um abraço para o Washington para mim, por favor. Cláudia, tudo bem com você? Manda um abraço para seu pai para mim, por favor. Boa tarde a todos. Temos assim, daqui a pouco nós vamos iniciar. Temos 6 pessoas online, espectadores, né? Daqui a pouco nós começamos. Vamos ver se daqui a uns 2 minutos fazemos a oração. Osana, boa tarde. Jefferson, boa tarde. Osana, um abraço pro Washington, pros 2 meninos, Washington e Isabela. Jefferson, um abraço pra sua mãe, pro Júlio, pros seus avós, Deus abençoe a todos nós. Vamos começar agora mesmo. Ei, Fabrícia, como é que você está? Tudo bem? Um abraço para você. Um abraço para sua mãe, Dona Dilma, sua filha, Vitória. Que nós tenhamos uma boa reunião. Deus abençoe todo mundo aí na sua casa. Luiz Eduardo, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para sua mãe para mim, por favor. Dona Marilene. Nós estamos aumentando o número de pessoas online, né? Graças a Deus, temos 11 pessoas, no 12, né? Então vamos fazer neste momento uma oração de agradecimento ao nosso Pai por permitir que aqui estejamos essa tarde, buscando cada um de nós o conforto das palavras de Jesus através dos seus ensinamentos, a paz, a esperança em nossos corações, a força e a coragem para continuarmos em nossas lutas, as bênçãos divinas para que tenhamos lucidez, né, na nossa caminhada. Assim pedimos, não só por nós, mas por todos das nossas casas. Pedimos por aqueles que se encontram nos hospitais, pedimos por aqueles que se encontram nos asilos, pedimos por aqueles que se encontram nos orfanatos, pedimos por todos, enfermos do corpo e da alma. E agradecemos a Deus, a Jesus, e especialmente a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que junto com esse trabalho que tem feito na espiritualidade, tem trazido a todos nós possibilidade do equilíbrio que tanto necessitamos em nosso dia a dia. Que assim seja, louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Para começar, antes da gente... Eu estou bem também, Fabrício. Muito obrigado por perguntar. Rosa, boa tarde. Um abraço para você, para o Nivaldo. Leandro, tudo bem, garotão? Como é que você está? Fernando, um abraço para você, para Margarete. Ah, ok, Jefferson. Obrigado, viu? É, Vamos começar, né, falando do tema dessa tarde, que é Minhas palavras não passarão. Uma frase usada por Jesus, em que ele diz assim: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Mas eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive essa semana, né? Essas semanas eu estive no núcleo na terça-feira, num trabalho de preparação, né? Até para que tenhamos a possibilidade de, quando voltar os nossos encontros presenciais, estejamos nós, médiums, mais equilibrados. E eu estava lá atrás, no fundo, né? Enquanto a reunião não começava, olhei para o cruzeiro, né?
E comecei a pensar, né, quantas palestras nós já fizemos ali, sabe? Nesses 17 anos. Eu fui fazendo umas contas mentais, diminuindo o número de meses, e eu assustei com o número alto de vezes que eu estive ali em cima, fazendo as exposições do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né? É um número muito grande de vezes nesses 17 anos, 2 vezes por semana. Vocês imaginam o número grande que deu de presença ali falando sobre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Mas eu somei também a esse ano que nós passamos de pandemia, em que nós tivemos a oportunidade de aprender até a lidar, né, com lidar com uma câmera sem lidar com o público, né? Sim, apenas nos comentários, né, que ficam aqui à minha direita, né? E também deu mais de 70 vídeos, então eu pensei, nossa, quanto número grande é esse, né? Quer dizer, pelas minhas contas, deu mais de mil encontros, né? Num sábado e nas terças-feiras lá, nós falando, né? E todas elas, o tema principal foi, é e continuará sendo Jesus. Foi essa a conclusão que eu cheguei naquele momento em que eu estava lá em cima. Todas as palestras, todos os encontros, todas as conversas que nós tivemos lá em cima foram em nome de Jesus. E isso me deu uma força e, ao mesmo tempo, me trouxe uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu tive muitas chances, não só de falar de Jesus, mas de sentir Jesus, de compreender Jesus e de vivenciar Jesus. Mas será que eu consegui vivenciar, sentir, meditar conforme deveria ter sentido, meditado e vivenciado Jesus? Eu continuei lá em cima pensando sobre isso, né? Nesses encontros todos, nós conversamos sobre relacionamentos, conversamos sobre família, sobre os ensinamentos do Livro dos Espíritos, vários outros ensinamentos, livros, filosofia, teologia, psicologia, passagens do Evangelho, parábolas, na qual, novamente eu repito, a figura central das nossas conversas sempre foi Jesus, né? Por isso que quando a gente conversa sobre essa passagem do Evangelho, falando assim, Mateus 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, né? Por isso que elas são tão marcantes assim, tão importantes, sabe? Porque nós vamos para uma outra sede, se Deus quiser, daqui a alguns meses. E o tema continuará sendo Jesus, né? E nós precisamos aqui mostrar a nossa necessidade material, inclusive, de que ocorra essa mudança. Pode ocorrer, né? Mesmo que não aconteça, que nós não consigamos terminar a obra, né, a tempo, e não conseguíssemos nem ficar na nossa casa, que nós pagamos aluguel lá, né? Talvez nos reunindo um nas casas dos outros, na falta de um local próprio, o tema continuaria sendo Jesus. Com certeza, né? Mas justifica esse pedido, né? Nós estamos deixando nas nossas redes sociais, Instagram, nós estamos deixando nas nossas redes Facebook, no WhatsApp anda rodando, e cada um no seu Instagram e no seu Facebook pessoal anda fazendo propaganda para que nós tenhamos a possibilidade de vídeos, né? Um vídeo que caiu ontem nas minhas mãos, né? O nosso irmão Pedro fez um vídeo bonito, né, sobre as nossas obras. Tudo isso visando, né? Sim,
adquirir condições de estarmos lá na nossa casa, né, o mais rápido possível, né? Mas que nós tenhamos a possibilidade de chegar lá equilibrados, né? Que nós tenhamos a possibilidade de chegar lá com a luzinha aqui dentro dos nossos corações, cheio de esperança, cheio de paz, cheio de força e coragem para continuar seguindo em frente. Por isso que nós estamos pedindo ainda, e vamos continuar durante algum tempo a pedir, né, a colaboração, para que possam contribuir, depois vocês verifiquem, né, nos links, nos vários links, mas o tema hoje continuará sendo Jesus. Porque Jesus é o motivo principal da nossa casa existir, né? Nós existimos como instituição, né? Porque Jesus nos diz no Evangelho para semearmos sua palavra, para curar os enfermos, para praticarmos a caridade, para amarmos uns aos outros, né? Ali, naquela casa em que nós vivemos 17 anos das nossas vidas, nós encontramos na pessoa da nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, aquela que poderia nos guiar neste caminho. E ela, sim, irmã Lúcia, ela tem como tema principal em sua vida o nosso Mestre Jesus. E faz com que todos nós tenhamos também a possibilidade de nos guiarmos com Jesus, né, em nossos caminhos, em nossos corações, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Essa é, talvez, a principal tarefa de uma casa, né, que eu digo, uma casa cristã, que estamos aprendendo a ser cada um de nós cristãos. E nos ensina continuamente que coloquemos como tema principal em nossas vidas não só a figura de Jesus, mas principalmente nós apliquemos em nossas vidas os ensinamentos que ele nos passou, conhecendo-nos a nós mesmos. Lógico, é preciso que nós nos conheçamos, mas também aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos. Esses ensinamentos de Jesus são básicos. Então, eu estava conversando com a Neide essa semana, né, na quarta-feira. Eu e Neide batemos um papo e conversamos um pouco. E ela citou uma palestra para mim, um caso do Chico. Né, e eu falei assim para ela: nossa, como que essa sua palestra, essa sua dica serviu para mim. Nossa, a gente vai, é, 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 a gente vai usar ela no sábado. Antes de falar sobre isso, nós vamos dar um abraço aqui no Wagner, né, na Elaine, na Pati, na Patrícia, né, na Simone, é, é, e na Degi Silva, né, dando a eles todos boa tarde, um abraço para vocês, que Deus nos abençoe, as nossas famílias. Todos nós sabemos que o Chico Xavier, ele adorava animais, né, profundamente, e ele tinha um cachorro. E o Chico amava esse cachorro, mas o cachorro estava doente. Então, o que o Chico fazia? Era estafante a vida do Chico. Ele trabalhava numa fazenda modelo, chamada Fazenda Modelo, pertencente ao Estado. E nessa fazenda ele nem almoçava. No intervalo do almoço dele, ele psicografava. Quando terminava o horário, ele não ia para casa. Ele continuava psicografando até dar mais ou menos 8 horas, quando ele saía da Fazenda Modelo e ia trabalhar no Centro Espírita. No Centro Espírita, ele trabalhava até as 10, 11, 12 horas, meia-noite, uma, duas, três, enquanto tivesse alguém ser entendido, ele trabalhava. Chegando em casa, cansado, ele ia ver o cachorrinho dele e tratar do cachorrinho dele. E assim estava sendo. Quando alguém, né, da casa dele, né, quando alguém, vendo o Chico cansado, ele tem uma ideia, né? Vou
ajudar o Chico. E ajudou o Chico de uma maneira muito, muito, muito dolorida. E Chico chegou do trabalho e esse familiar disse a ele assim: Chico, pronto, resolvi seu problema, matei o seu cachorro. Agora você pode descansar. O Chico ficou muito triste com aquilo. Não demonstrou aquela tristeza, mas naturalmente começou a carregar dentro do seu coração uma mágoa muito grande, né? E aquela mágoa, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Um dia, na psicografia, o Emmanuel disse assim: Chico, nós temos um problema. Você está carregando uma mancha em seu coração. E nós dois sabemos a origem dessa mancha. Nós precisamos acabar com ela. Está atrapalhando o nosso trabalho. Aí o Chico falou para o Emmanuel assim: o que eu posso fazer para mudar esse sentimento? O Emmanuel disse a ele assim: Chico, você vai descobrir o que seu familiar mais gostaria de receber de presente e vai comprar o presente para ela. Mas, Emmanuel, é uma máquina de costura o que ela mais quer. É muito cara, não tem condições. Chico, compre a máquina e dê de presente. A receita não é minha. A receita é de Jesus. Chico foi, dividiu a máquina em 300 prestações, se pudesse. Comprou a máquina de costura. A máquina de costura chegou. Ele deu a máquina de costura para o familiar dele. No momento em que ele deu o presente para ela de tão feliz, abraçou o Chico com tanto amor, que do coração dela saiu um jato de luz fortíssimo, que foi direto para o coração do Chico, limpando aquela mancha imediatamente. Aí o Emmanuel falou assim: agora sim, Chico, está resolvido. Eu, a princípio, lembrei de uma história minha que eu vou contar também, né? E eu preciso contar essa história minha porque ela tem um abraço também, né? Hoje nós não podemos mais abraçar, mas nós vamos contar uma história. Mas antes eu queria saber, quando Emmanuel disse assim, a receita de Jesus não é minha, qual é a receita de Jesus que ele receitou para Chico? O que Jesus fala? Poxa, a pessoa matou o cachorro dele, ele não revidou, mas ele estava guardando uma mágoa no coração. Qual que é a receita, então, dizer assim, qual que é o ensinamento de Jesus que ajuda a combater essa situação? O ensinamento de Jesus, e eu refleti, depois veio a resposta assim na minha cabeça, lógico que não fui eu, me deram essa resposta. Fazei o bem a quem vos faz o mal. Essa é a receita que Emmanuel receitou para Chico Xavier. Mas não disse ele, você tem que fazer o bem. Disse assim, a receita de Jesus, vai lá e compra uma máquina para ela. Faz o bem para ela. Faz o bem a quem te fez o mal, porque é isso que receita Jesus. Olha, é realmente muito, muito emocionante. Muito, muito. Que a gente imagine que esse tipo de ação, né, veio do exemplo, né, de Jesus, Chico captou, Emmanuel passou e ele foi e fez. E se curou. A minha história já não é tão é, complicada desse jeito, não, mas também tem uma complicação, né? Uma vez lá nos anos 86, 87, muitos aqui não eram nem nascidos, né? Chega um senhor perto de mim, chamado Leonel, né? Onde eu trabalhava, e diz assim, olha para mim e fala assim, tá na hora de você trabalhar, meu filho. Ele já era um senhor de cabelos brancos, né? Tá na hora de você trabalhar. E ele era espírita.
E fui legal aquele chamado, por quê? Porque eu imediatamente aceitei aquele convite e fui trabalhar numa pequena casa espírita que deram no máximo 10 pessoas. E logo, logo eu estava sentando na mesa, não incorporando, não, né? Eu estava simplesmente participando dos estudos do Evangelho. Ei, Rita, boa tarde. Tudo bem com você? Um abraço para a Aline, para o Lucas. Manda um abraço para o Robson para mim, por favor. Aí, o que aconteceu? Neste mesmo período, né, eu estava participando de uma festa, né? Eu estava participando de uma festa de final de ano de um dos meus chefes. Quando ele, bêbado, ele fez uma coisa comigo que eu fiquei muito ofendido. Juro para vocês. Muito mesmo. Vocês não imaginam. 86, 87, eu com 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, não vou falar. Mentir, né? Não vou mentir. Eu não tinha 20 e poucos, eu tinha 20 e tantos. Fiquei muito ofendido. Aí veio aquela história, né? Que eu aprendi logo depois. A ofensa fez surgir a mágoa. Eu não fiz nada, tinha um emprego. Eu precisava daquele emprego. Da mágoa nasceu o rancor. E do rancor nasceu o ódio. E eu comecei a odiar aquele chefe meu. Odiar de verdade. Eu já conheci uma forma de ódio que não é bom. Como eu estava no Espiritismo, ali naquela casinha pequena, eu conversei com esse senhor, seu Leonel, né, sobre o que ia acontecer. E ele disse, né, da maneira dele, eu disse assim que não estava conseguindo suportar aquilo, né, de tanto ódio que eu estava sentindo. Eu tinha vontade de fazer coisas que certamente me tirariam aquele emprego, né? E ele me orientou no seu modo, né? O que ele fez? Ele falou assim: você ora, pede a Deus por ajuda, porque você precisa perdoar aquele irmão, pois a bebida não é boa conselheira, e roga ao teu anjo da guarda para te ajudar. Foi esse o conselho que ele me deu, né? Aí ele me orientou do modo dele, porque ele não era um espírita que seguia a linha espírita fechada, não. Ele tinha uma ligação muito grande com a sociedade teosófica lá da Índia, né? Então ele lia aqueles livros, né? Uns livros de Helena Petrovna Blavatsky, Anne Besant, C.W. Bitter, que ele acabou me passando também nos livros, né? E falou que eu tinha que fazer um pequeno ritual quando eu chegasse na agência onde eu trabalhava, né? E que eu tinha que fazer aquele ritual toda vez que eu sentisse aquela, aquela raiva. Eu tinha que fazer tipo assim: fulano, eu te amo, tu me amas. Neste momento, nossos anjos guardiões trabalham conosco para que esse sentimento de ódio seja purificado em amor. E assim eu fiz todos os dias que eu via, sabe? E todos os dias que eu via quase todos os dias mesmo, todos os dias praticamente. E várias vezes durante o dia eu fazia, né, esse pequeno ritual: eu te amo, tu me amas. Os nossos anjos guardiões trabalham conosco para que esse sentimento de ódio seja purificado em amor. E um dia aconteceu que ele saiu do local onde eu trabalhava. Tudo bem, Eliane, boa tarde. Tudo jóia com você? Rita, eu tô bem, Rita, graças a Deus. E você, tudo jóia? Para que esse sentimento de ódio, né, aliás, ele foi transferido. E eu sempre que me lembrava dele, eu fazia e usava aquele mesmo refrão: eu te amo, tu me amas. E os nossos anjos da guarda vão fazer com que o nosso amor seja purificado, o ódio seja purificado em amor. Vários anos passaram, né? Vários anos passaram depois da transferência, esqueci dele, esqueci da coisa toda, né? E um dia, numa mesma festa da mesma empresa, eu encontro ele. E ele grita no meio do salão, assim: Renato, meu amigo, vem cá, me dá um abraço. Meu sangue gelou, gente, sério, meu sangue gelou na hora. E veio uma vozinha interior me dizendo assim: agora
é o momento de saber se você conseguiu perdoá-lo ou não. Talvez tenha sido a voz da minha consciência. Talvez tenha sido o meu anjo guardião. Talvez tenha sido uma pessoa que gosta muito de mim que falou: agora é a hora. O que eu fiz? Eu fui e abracei ele. E do meu coração não saiu nenhum sentimento de ódio, nem de ressentimento, graças a Deus. Durante a festa, eu vi que ele continuava a mesma pessoa que ele era, né? Lá, naquele tempo. Embora eu já me houvesse modificado. Pelo menos em relação a ele. E eu falo pelo menos em relação a ele, porque depois nós vamos comentar esse pedaço aqui. E eu queria continuar mudando totalmente esse assunto e falando sobre o Livro dos Espíritos, né? Na conclusão, item 6, né? Conclusão. Lá atrás, no final do livro, tem uma conclusão que diz assim: falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Traduzindo um pouco essa frase, diz assim: engana-se aquele que acha que o Espiritismo se baseia nas manifestações mediúnicas. Não. O Espiritismo se baseia na filosofia ensinada. Ela que sustenta o Espiritismo. Aí o Allan Kardec continua: na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Porque antigamente era assim, né? Só uma casta privilegiada recebia os ensinamentos corretos. As outras, os inferiores, como eles diziam, os inferiores não teriam condições de receber aquele ensino purificado. Então eles recebiam um ensinamento generalizado. Hoje, escreve Allan Kardec, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Não há nele nada há de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendidos, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de opor a difusão da luz, deseja para todo mundo, não reclama crença cega, quer que o homem saiba porque crê, apoiando-se na razão, sempre será sempre mais forte, que a razão será sempre mais forte dos que se apoiam no nada. Muito bem, né? Quando ele diz aqui fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, a gente lembra do livro Paulo Estevão, em que Abigail, num dia, Paulo lá sofrendo as dores do sofrimento de quem divulgava e divulga realmente, verdadeiramente, as sementes do Evangelho pelo mundo afora, Abigail aparece para ele, né? E dá um ensinamento a ele dizendo: ama, trabalha, espera e perdoa. São 4 ensinamentos que todos nós deveríamos aprender. Se vocês quiserem anotar aí: ama, trabalha, espera e perdoa. Depois vocês vão lá no trecho do livro do Paulo Estevão e dizendo o que Abigail diz a ele. É como se Paulo estivesse perdendo as forças, dizendo assim: mas tudo que o que eu posso fazer? As pessoas não fazem nada, reclamando, e ela diz: ama. Ah, mas eu estou perdendo as forças, não sei o que, trabalha. Ah, mas não sei o que, não dá resultado. Ele fala: espera. Mas é tanto ódio, tá, não sei o que. Ela fala assim: perdoa. Isso é falar uma linguagem clara. Isso é falar sem ambiguidades. No Evangelho, né, no livro Renúncia, nós já dissemos isso semana passada, retrasada, anterior, nós estamos repetindo isso
invariavelmente, Alcino diz assim, que o Evangelho deve ser lido, meditado, sentido e vivenciado. Não tem ambiguidade aí, não. O Evangelho deve ser lido, compreendido, sentido no coração, não é a razão que sente, é no coração que sente, e depois vivenciado. Vivenciar foi o que o Chico fez. O Chico vivenciou o Evangelho abraçando aquela irmã, dando a ela o amor de quem tinha sido ofendido. Então, quer dizer, fazei o bem a quem vos faz o mal. Foi a vivência do Chico. É uma receita de Jesus, não de Emmanuel. No livro Céu e Inferno, que nós lemos há tempos atrás, diz o quê? Sem ambiguidades, com uma linguagem muito clara. Arrependa, expia e repara. É assim que deve ser o cristão, é assim que deve entender o espírito. Ele arrepende-se porque ele se viu que fez uma coisa, vai sentir um momento da expiação, mas a expiação vem normalmente, e depois procura reparar a falta que você fez. Né? Reparar a falta, né, muitas vezes, é um caminho da nossa redenção. Certo? Quanto ao nosso caminho a ser seguido. E por que o motivo, então, eu falei desse item no Livro dos Espíritos? Por que eu contei esse item no Livro dos Espíritos? Por quê? Porque eu li num livro do Divaldo Franco, no Espírito Amélia Rodrigues, né, a seguinte frase: engana-se quem acha que a doutrina de Jesus seja baseada nos seus milagres. Não são. Toda a base dos ensinamentos de Jesus estão em suas palavras. Lembramos, Jesus não deixou nada escrito. Jesus falava e dava o exemplo. Então esse espírito, Amélia Rodrigues, disse: engana-se aquele que acha que Jesus, que todo o nosso, como é que fala? Que a doutrina de Jesus seja baseada nos seus milagres. Não são. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, né, que eu convido vocês a terem, aqueles que não têm ainda, e lerem, aqueles que não leram ainda, que todo esse livro é contido dos ensinamentos morais do Cristo. Ele não diz aqui os milagres. Os milagres de Jesus estão descritos nesse livro aqui. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, junto com a espiritualidade, explica os milagres e explica até inclusive essa passagem que nós estamos estudando. Ela está na página 258 desse livro aqui. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E tem outros ensinamentos, os ensinamentos proféticos de Mateus. Eles estão nesse livro da Gênese. Nesse livro aqui, só tem os ensinamentos morais. Então, a doutrina de Jesus que nós precisamos aprender estão nos seus ensinamentos morais. Quando dizem assim, mas mediunidade é coisa não sei de quê, é coisa do demônio, é coisa do capeta, não. Se eles cortarem a mediunidade, o salve do espiritismo, todos os seus ensinamentos morais, e eles têm a condição de modificar toda a humanidade. Mas para modificar toda a humanidade, ele precisa primeiro modificar a nós. O que adianta eu querer que a humanidade se modifique se eu não modifico a mim mesmo? Se eu não modifico o meu coração? Né? Então, nos exemplos que nós falamos aqui, né? Aliás, eu me perdi aqui. Chegam até nós hoje o quê? Como chegaram os ensinamentos que chegaram aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? São as palavras que Jesus falou e que têm um poder de ficar para a eternidade. Pois após terem sido ensinados por ele, ouvidas, anotadas pelos apóstolos, então sendo juntadas em livros, hoje todos são conhecidos como o Novo Testamento, né? Semeados por todo o mundo. E se vocês procurarem no Evangelho, não vai falar sobre
os milagres de Jesus. Vai falar sobre os ensinamentos morais, como nós dissemos. E o que chega até nós hoje? Como chegaram para os gentios, naquela época que Paulo viajou pelo mundo inteiro, pregando, até para a Grécia ele foi, não foi ouvido. Ele foi para Roma e lá ele morreu, né? Através de Paulo, inicialmente. E todas as comunidades, tanto do Ocidente e do Oriente, tiveram a oportunidade, naquela época, como tem hoje, de ter os ensinamentos, as palavras de Jesus chegando. Né? Em algumas comunidades, ele não foi aceito. Paulo ficou triste quando ele chegou na Grécia e não foi ouvido. Né? Assim como Jesus chegou numa cidade e foi expulso da cidade. Genezaré, Genareno, não sei. É onde os espíritos vão numa vara de porcos e os porcos se atiram no precipício. Jesus é expulso daquela cidade, né, com raiva, né? E ele fica triste, né, porque ele não conseguiu passar para aquela cidade os ensinamentos dele. Então, em algumas comunidades não foram aceitas, em outras foram desprezados, mas Jesus não pregou nenhuma religião. Jesus não pregou religião. Ah, eu estou ensinando religião aqui para vocês. Não. Jesus ensinou que a maior religião é o amor. E que um dia estaremos todos nós unidos pelo amor. Não importa que religião tenhamos. Jesus ensinou com suas palavras todos os sentidos possíveis do amor, da palavra amor. Né? Amor de várias formas. Amar ao próximo, amar a nós mesmos, amar a Deus, né? Amar aquele que te ofende, amar os inimigos, orar por aquele que te persegue, calunia. De tudo quanto é modo possível, ele ensinou a palavra amor, né? Perdoando-nos no momento da crucificação, né? Dando a Maria como filho, João, dando a João como mãe Maria, né? Então, nos exemplos que nós falamos acima, né, o amor ensinado é aquele que se reflete através do perdão. Foi bom eu perdoar aquele irmão, sabe? Eu me senti bem, aquele que eu abracei no final. Eu me senti bem. Eu não carreguei mais comigo em meu coração. Isso é importante quando você não carrega alguém que você guarda mágoa dentro do seu coração. Você dorme mais tranquilo e agradeça a Deus se você conseguiu, né, perdoar alguém e não levá-lo mais no seu travesseiro, porque é sinal que as palavras de Jesus já estão fazendo efeito em seus corações. Né? Boa tarde, Helena. Tudo bem com você? Washington, boa tarde. Alessandra, boa tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, foi bom eu perdoar, sabe? Ele nem sabe que me ofendeu. Sério, ele nem sabe que me ofendeu profundamente naquele dia. Mas ele estava mais do que bêbado. Ele nem vai se lembrar. Perdoar fez bem para mim, não para ele. Né? Ele nem sabe que vai desencarnar um dia. E talvez lá na frente ele veja o que ele fez naquele momento e que me fez ficar com tanta raiva assim. Talvez em outra encarnação eu teria partido para as vias de fato. Mas nessa não, eu tinha eu tinha uma obrigação quase de perdoá-lo. Depois eu explico por quê. No final eu explico por quê. No caso do Chico, fez bem para os dois. Tanto para o familiar dele, tanto para ele. Né? Quando um jato de amor sai do coração de um, alcançando o coração do outro, os dois são beneficiados. Né? Então, foi um perdão mútuo, foi um abraço mútuo, um abraço de muito amor. Né? Helena, boa tarde. Eu te dei boa tarde? Eu não sei, minha cabeça falhou. Seja bem-vinda novamente, um abraço para sua família. Jesus, segundo o livro dos Espíritos, é o nosso modelo e nosso guia, o guia da humanidade. E como modelo e guia da humanidade, oferece materiais para aprendizado, tanto materiais, aprendizados, tanto na nossa vida material, quanto nos ensinamentos filosóficos. Né? Deixa eu mudar aqui um negócio. Se hoje a humanidade é o que é e está como está,
Alguns seguem em parte os seus ensinamentos e a grande maioria ainda não percebe a necessidade de Jesus fazer parte de suas vidas, a necessidade de Jesus fazer parte das nossas vidas. Graças a Deus que Jesus é nosso modelo e guia, né? Assim nós podemos entender, e eu queria trazer um exemplo para vocês para entender o que é ser modelo e guia, tá bom? Esse modelo eu aprendi hoje numa palestra do Haroldo, né? Acho que é a mesma que a Neide me passou. Na mesma palestra ele diz assim: vamos imaginar uma hipótese, tá? Você foi generoso com uma pessoa. Isso é, você está lá e você resolveu ser generoso com uma pessoa. Seja bem-vinda, Joana Dark, mas eu não vi seu nome aqui em cima não. Você me desculpa se eu não vi. Deus te abençoe a você e a sua família. Você foi generoso com uma pessoa e recebeu como resposta a ingratidão dessa pessoa. Isso é muito comum acontecer, né? Não é fato inédito, né? Aqueles que fazem algumas coisas e recebem como resposta a ingratidão. Devido a isso, você pensa assim: eu fui generoso com ela e ela me respondeu com ingratidão. Também, a partir de agora, eu nunca mais serei generoso com mais ninguém. É uma frase comum, porque nós fizemos algo bom para alguém e esse alguém nos respondeu, nós resolvemos não fazer mais a gratidão. Não fazer mais, não sermos mais generosos, né? Primeira coisa de alerta, né, que nós devemos pensar é o seguinte: dos dois, quem foi o certo e quem foi o errado? E a resposta é quase lógica, né? Mas eu vou falar. O certo foi aquele que foi generoso. O errado foi aquele que foi ingrato. Poxa, se você chega para você e fala: eu fui generoso e recebi ingratidão, quem está certo, quem está errado nessa história? Quem está certo foi você, que foi generoso. Quem está errado foi a outra pessoa, que foi ingrata. Ok, a resposta está dada. Mas quando a gente fala assim, também a partir de agora eu nunca mais serei generoso com mais ninguém, a gente já sabe, né, que Jesus ensinou assim, que toda pessoa que estiver disposta a fazer o bem precisa saber que de algumas vezes ela receberá no seu caminho a ingratidão das pessoas. Jesus não fez tanto bem e não foi crucificado, né? Então nós experimentaremos, sim, né, de vez em quando, a ingratidão das pessoas. Por quê? Porque, como diz Emmanuel, né, num texto dele, pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Nós não podemos esperar de pessoas imperfeitas coisas perfeitas. Imperfeitas, sim. Pode ser que às vezes eu faça uma coisa boa, né? Mesmo assim, ela pode estar carregada com outros motivos, né? Então, Emmanuel, aliás, quando você diz não serei mais generoso, você está se desvalorizando. Você pode estar desvalorizando um talento seu, né? Uma qualidade sua que lhe possa dar muita luz, trazer muitas alegrias no futuro. Continue sendo generoso. Sabe o que está acontecendo nessa história? Você está olhando pelo lado errado. Você está olhando pelo lado do errado. Você está medindo a sua generosidade com a ingratidão da pessoa. Você não pode fazer isso. O modelo é outro. O modelo é Jesus. Não que foi ingrato. Você tem que medir a sua generosidade pela generosidade de Jesus. Ele sim foi generoso. Então, seja bem-vinda, Joana Dark. Você tem que medir a sua generosidade pela generosidade de Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa régua. Se você tiver que usar alguma régua, usa a régua medindo por Jesus e não por aquele que fez a coisa errada. Porque ele sempre vai perder. E você sempre vai ficar decepcionado. Então, eu falei aqui da generosidade, né? Mas há muitas outras coisas que nós precisamos aprender ainda sobre os ensinamentos de Jesus. Aprendendo que hoje devemos perdoar, amanhã devemos ser pacientes, num dia bondosos, no outro dia responsáveis, né?
Num dia nós podemos ser generosos, outro dia disciplina, no outro dia fé, depois amorosidade. Isso são sementes que lentamente nascem dentro dos nossos corações. São sementes. E por serem sementes, ela tem que dar o broto, ela tem que encontrar uma terra favorável, ela tem que dar o broto, você tem que aguar a semente, você tem que jogar sua aguinha lá da boa vontade, você tem que usar sua aguinha do esquecimento da ofensa, do esquecimento do tapa no rosto, né? Oferecendo a outra, às vezes, a outra face precisa ser oferecida se você quer realmente subir, né, num grau acima de evolução, né? E então, é, é, nós devemos cultivar esses talentos durante séculos e séculos, que ainda estão por vir. Então, porque uma pessoa foi ingrata, você vai desistir de ser generoso? Se uma pessoa foi ingrato, você vai desistir de ser paciente? Vai se desistir de ser amoroso? Vai desistir de ser tolerante? O nosso modelo deve ser Jesus. Deixar que outro assuma este modelo é correr um perigo grave e estar deixando sua vida nas mãos de alguém que futuramente poderá também precisar de Jesus. Outro fator, né, que diz de tudo que Jesus passou, de tudo que Jesus sofreu, de tudo que Jesus ensinou, de tudo que Jesus nos mostrou através de exemplos e palavras, é saber que Jesus disse, né? Um ensinamento que poucos de nós ainda tentamos assimilar. Conhece-te a ti mesmo. Né? Conhecer-se a si mesmo é tarefa difícil. Foi quando eu descobri que eu sabia, eu seria capaz de odiar alguém. Eu sou capaz de vingar, eu sou capaz de odiar, eu sou capaz de ser impaciente, intolerante, eu sou capaz de ser muito mal se eu der asas a essas origens. Porque eu tenho essas origens dentro de mim ainda. Eu tenho parte de mim que precisa ser corrigida, porque senão eu não estaria aqui, eu estaria num mundo feliz. Não, eu estou num mundo de provas e expiações, porque eu sei que vai acontecer certas situações que vão me obrigar a perdoar e ser perdoado. A ir lá e pedir perdão, ir lá e pedir desculpas, ir lá e pedir, olha, oferecer a sua face, né, ao seu erro. Então, saber que eu posso odiar alguém me ensinou também que eu posso perdoar alguém. Isso eu conhecer a si mesmo. Saber que eu posso fazer coisas ruins me dá força para fazer eu superar as minhas fraquezas, né? Então, eu estava assistindo um filme esses dias, né? Eu até busquei na internet o nome desse filme agora mesmo. O filme chama-se Penélope, né? Um filme que é bonitinho, né? E ele conta a história de alguém que foi amaldiçoado, uma menina, né? É uma atriz bonita, né? Foi amaldiçoada com a Penélope, né? Ela é a atriz, né, que foi amaldiçoada. E ela nasce com o narizinho de porco, né? E o filme vai passando e disseram a ela que pro narizinho de porco dela sumir, ela tinha que casar, né? Ensinaram ela da forma errada, né? Não, ensinaram a ela, mas a maldição não era essa, né? A maldição era outra. Então, ela, no final, ela diz assim, ela grita, né? Eu não quero casar com ninguém, eu não preciso casar com ninguém. Eu me amo o suficiente para não precisar. Eu vivo comigo tão bem. Eu estou em paz. Posso ficar com esse nariz de porco o tempo que eu quiser. Aí o nariz de porco some. Porque, na verdade, toda a temática do filme é voltada não porque ela precisava casar, ela precisava se amar. Tendo o problema que tinha. Ela precisava gostar dela, sendo do jeito que ela era. Então, ainda nós somos convidados
mesmo sabendo que eu sou capaz de fazer maldade, mesmo sabendo que eu sou capaz de fazer coisas ruins, ainda ter a capacidade de me amar como eu amo o próximo. E aí termina o filme com um menino dizendo assim: não se trata do poder da maldição, e sim do poder que se dá à maldição. Né? É uma lição que eu anotei para não esquecer nunca mais. Engraçado, tem certas frases que a gente lembra, né? Não se trata do poder da maldição, e sim do poder que se dá à maldição. Algumas pessoas dizem assim: eu nasci pobre, eu nasci feio, eu nunca vou poder ser feliz. Isso é uma maldição. Então não se trata da maldição, e sim do poder que você dá a essa maldição. Todos nós somos convidados a ser felizes. Todos nós temos a capacidade de sermos felizes, do jeito que nós formos. Nascemos ricos ou pobres. Nascemos com saúde ou na doença. Nós somos capazes, sim, de não dar força à maldição, e sim dar força ao amor que nós temos que ter por nós mesmos. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Amar a si mesmo. Esse o filme ensina. Ela só se livrou do narizinho de porquinho dela. Por quê? Porque ela se amou. E outro que pega muito também, eu só trouxe dois ensinamentos de Jesus que pegam bastante, que diz assim: não resistais ao mal que te fazem. Antes, se alguém vos bater na face direita, oferece também à esquerda. Né? Esse ensinamento, ele é tão pouco compreendido, né? Eu é, é, ouvi uma frase da Amélia, como eu estou terminando, eu vou falar. Né? Costumamos mudar, segundo a Amélia Rodrigues, né? Espírito que escreveu sobre Jesus, nos livros, né, psicografados por Divaldo. Ela diz assim também: costumamos mudar começando da atitude que parece ser a mais lucrativa. Por que que eu não saí nas vias de fato com aquele irmão que me ofendeu? Foi porque eu aprendi a perdoar? Ou porque era uma atitude lucrativa? Porque se eu fizesse alguma coisa eu perderia meu emprego. Então, ela não teve essa pureza toda. Atrás dessa pureza tinha medo de perder o emprego. E por isso que eu tive que aprender a perdoá-lo. Eu perdoei e agradeço a Deus. Mas tinha um medo de perder o emprego. As coisas que nós fazemos não tem que ter uma intenção anterior ou uma intenção interior. Elas têm que ser liberadas, o amor, o perdão, a generosidade, elas têm que vir dos nossos corações e transbordar como transborda aquela fonte que não pergunta quem vai beber dela. A fonte simplesmente transborda e sai. E todos que vão chegando, o bom ou o ruim, o rico ou o pobre, o doente ou o são, vão beber daquela água. Né? Então, quando nós somos chamados a oferecer a outra face, entra dentro do nosso coração um, um espírito de se perguntar: o que está acontecendo? Por que eu tenho que dar a outra face? Por que eu tenho que oferecer a outra face ao irmão? Né? Naquele ponto do exemplo que eu recebi, né, no meu caso, foi que você demonstra ali que está realmente aceitando, né, que em certas situações da sua vida, quando você aceita aquilo que vem para você, você está crescendo. E aquele irmão que está agindo com você com violência, ele está permanecendo no mesmo grau que ele já estava antes. Né? Nós, nós, espíritos terrenos ou terráqueos, nós os terráqueos, ainda precisamos aprender demais o que seja
Quando alguém te bater na face direita, ofereça também a face esquerda. Seja em qualquer lugar do mundo, Oriente ou Ocidente, ainda não sabemos receber e dar. O Chico, por exemplo, deu amor, né? Deu amor. E recebeu o quê? Né? Muitas vezes ele recebeu somente ofensas dele chegar e desanimar, às vezes até de acordar. A história de Chico, ela é uma história é, 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 profundamente elucidativa, para não falar uma palavra difícil, já estou falando, ela elucida bem aquilo que nós temos que fazer em nossas vidas. Você receber a ingratidão do mundo, como Emmanuel fala. Amor verdadeiro somente aquele que você ama, aquela pessoa que tudo fez para que você não a amasse. Aquela que bateu em você todos os dias da sua vida e mesmo assim você continua amando aquela pessoa. Pergunte isso a uma mãe que foi ofendida diariamente pelo seu filho, mas ela tenta conseguir, tenta realmente amá-lo. De todas as formas, mesmo sendo violentada, mesmo sendo machucada todos os dias, ela continuará amando. Então, eu trouxe um texto para nós terminarmos, da Madre Teresa de Calcutá, chamada Compromisso, que termina e fecha o nosso encontro de hoje, né? Dizendo assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bom, o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Perceba que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Nós aqui temos um assunto particular, cada um de nós. Volte-se para si mesmo e fala assim: o meu assunto particular é com Deus que mora em mim e que me chama a ser cada dia uma pessoa melhor, um espírito melhor. Me chama a ter equilíbrio, me chama a ter paz, me chama a ter tolerância, me chama a ter aceitação, me ensina a ser generoso, bondoso, amoroso, porque no final das contas é entre eu e ele mesmo, não entre eu e as pessoas que às vezes não são ingratas, até fazendo maldade contra nós, né? Bom, nós terminamos o nosso encontro dessa semana, né? Lembrando, né, do nosso encontro, né, às terças, através do terço, né, do nosso encontro às quartas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, não, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, na quinta-feira dos nossos encontros, estudando o livro Fonte Viva nas suas lições semanais. Além do mais, né, se procurar é, é, encontrar condições de nos auxiliar, mesmo que seja distribuindo o link do nosso esforço em buscar condições materiais para chegarmos em dezembro com a nova casa, nós convidamos todos a pelo menos ajudar, distribuindo esse pedido de ajuda entre as redes sociais, né? Já está fazendo algo que nos ajudará bastante. De qualquer forma, agradecemos a presença de todos que aqui estão.
Que as luzes do nosso Pai Celestial possam alcançar seus corações, os corações dos nossos familiares. Agradecemos a toda a espiritualidade superior que tem dado luz a todos nesse planeta Terra. Que nós continuemos nos esforçando à prática do bem, mesmo que pareça que às vezes todo o trabalho que nós fazemos encontre o mal. Nós sabemos que o bem sempre prevalecerá, porque ele vem de Jesus e suas palavras são eternas como diamantes. Muito obrigado. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Quem chegou por último aqui, que eu não cumprimentei, foi o Imaí. Oi, Imaí, um abraço para você, viu? Fica com Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado.